Olá, pessoal. A gente está aqui hoje com uma novidade, né? Porque é a primeira vez que a gente está fazendo um podcast aqui pelo Conte. Vamos ver como vai, mas a gente já está com uma convidada super especial, que é de casa, porque Dani Monteiro já esteve com a gente numa live. A Dani Monteiro, ela é psicóloga clínica, neurocientista, perita do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e nossa amiga. Ah, delícia! Eu queria que a Dani se apresentasse e, de repente, já contasse pra gente como que esse tema de relacionamentos abusivos chegou na sua vida, né? Como que isso te interessou para você se tornar uma especialista nesse assunto? Então, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. Assim, Margarete é o amor da minha vida. Eu sou apaixonada por essa moça. Amor linda. Recíproco. Temos uma história longa aí, né? Mais ou menos, a gente estava fazendo as contas antes de começar, deve ter aí uns 7, 8 anos, né? Então, aqueles encontros que a vida traz pra gente. Então, eu quero primeiro agradecer, muito obrigada pelo convite. Além de uma amiga pessoal, Margarete é uma excelente profissional, a Ju eu estou conhecendo hoje, né? E também pessoalmente. Pessoalmente. A gente já se encontra, né? Já fizemos algumas lives, enfim. E também a ideia é que a gente possa, né, bater um papo gostoso aqui, enfim, e de alguma forma contribuir, né, para a vida das mulheres. Então, eu vou respondendo a sua pergunta, né? Como é que eu começo a trabalhar com esse tema? Então, eu inicialmente comecei a minha profissão, a minha carreira, né, como eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro. Depois que eu tive filhos, eu fiz uma transição de carreira. E eu comecei a estudar psicologia. E ao longo, né, da faculdade, eu comecei a identificar que eu estava dentro de uma relação abusiva. E é muito interessante, eu gosto sempre de trazer essa surpresa, né? E essa dúvida que a gente fica no processo da descoberta de estarmos ou não num relacionamento abusivo. Que existe uma dúvida muito grande. Não, mas será que isso é abuso? Será que isso não é? Porque hoje a gente vê, muito se fala, né, sobre tudo é abuso. Não, não é que tudo é abuso, mas tem muita coisa que é abusiva. Existem muitos comportamentos que são comportamentos de desrespeito e que socialmente nós aceitamos isso, né? Então, gritar com o filho, bater com o filho, né? Xingar a pessoa que te deu uma fechada no trânsito. Então, a gente tem uma série de comportamentos abusivos, né? Desrespeitosos, e que a gente vai naturalizando. E por isso é tão difícil a gente identificar se a gente está ou não num relacionamento abusivo. Então, ao longo da faculdade, eu fui começando a estudar sobre isso, principalmente sobre os processos de regulação emocional, e foi quando eu comecei a perceber o quanto muitas vezes eu me sentia culpada. Eu estava fazendo o melhor ali, com a melhor das intenções, né? E aquilo era sempre visto como algo errado, inadequado, como se eu estivesse errada sempre. Sempre muita coisa, né? Eu costumo dizer que tudo ou nada é sempre muita coisa, né? Então, foi nesse momento que eu comecei a perceber que tinham falas que eram muito agressivas, que tinham falas, né? Eu costumo dizer assim, ele nunca me bateu. Mas o que ele fez emocionalmente comigo, até que eu chegasse nesse lugar de identificar, bem, isso aqui não me cabe, foi um longo processo. E que isso acontece com a maioria das mulheres. E, Dani, só um parênteses, né? O fato de nunca ter batido, quando não é uma violência física, é mais difícil ainda para a pessoa que é a vítima identificar, né? Porque a violência física ela é explícita, assim, se você está sob violência. Tem uma marca, né? Você fica marcada, dói, né? enfim, tem uma outra, acho que tem uma outra característica que faz com que a vítima identifique muito rapidamente que ela está vivendo um relacionamento abusivo. Agora, quando é através de palavras, um abuso psicológico, acho que fica mais sutil muitas vezes, Mas né? deixa marcas invisíveis, né? Então, eu diria até que tão ou mais, impactantes, pelo né? seguinte, porque a violência psicológica, ela acontece num gradiente, ela tem um tempo, né? Então, aquilo vai sendo de forma reiterada. Então, não é um episódio. Sim. São vários episódios, às vezes, durante um único dia. E como a gente não leva um tempo até se perceber, então, você leva um tempo até perceber os danos que aquela violência causou em você. E aí a gente tem um ponto muito importante, né?
que eu costumo dizer sempre assim, como é que você se sente dentro dessa relação? Eu acho que esse é um ponto muito importante para que as mulheres identifiquem se aquilo está sendo bom ou ruim para elas. Como você se sente? Porque a gente vê hoje em dia muito a preocupação, assim, ele é ou não é narcisista? Ele é ou não é antissocial? Ele é... Gente, não é sobre o outro. É sobre você. É como você se sente dentro dessa relação. Que é o maior desafio, né? É a gente olhar para dentro, né? E perceber que o comportamento do outro está fazendo com que eu sinta. E aí, para que a gente possa ter efetivamente esses insights. Então, eu vou dar uma fala que era muito comum, né? A fulana trabalha pra caramba e você fica o dia inteiro na rua. Para tudo. Peraí, como é que eu fico o dia inteiro na rua? Eu estou trabalhando 12 horas por dia. Como é isso? Então, são falas violentas como essa que a gente não pode permitir que o outro tenha com a gente. Né? Então, eu me casei muito jovem. E eu acho que isso também, ele favorece, né? Porque às vezes, assim, você quando está muito jovem, você ainda está se reconhecendo, sabendo quem você é. E você iniciar uma relação, muitas vezes, você acaba não tendo esses parâmetros e quais são os nossos limites inegociáveis. Que eu acho que é muito importante, né? Assim, quando eu começo a atender essas mulheres, tá, mas assim, quais são os seus limites inegociáveis? Qual é o ponto que ninguém pode ultrapassar na sua vida? Né? Então, como a gente não é educado emocionalmente desde cedo, né? Nós somos educados para sabermos matemática, mas não somos educados para convivermos com pessoas. Então, eu acho que essa é uma grande falha do nosso sistema de educação. Você não tem liberdade para sentir, né? Você não sabe o que é adequado, o que é inadequado, o que eu estou sentindo, o que isso significa, o que isso está falando para mim, o que isso fala sobre quem eu sou nisso tudo. E que ao longo do tempo, nas fases da vida, a gente vai se transformando, a gente vai mudando, né? Então, eu penso que hoje a gente cresceu muito porque a gente fala muito sobre o que é um relacionamento abusivo, né? Então, a agressão, quando alguém grita com você, quando alguém bate na parede, quando alguém te xinga, né? Joga alguma coisa. Então, isso são sinais que a gente já precisa estar em alerta, né? Para que, bem, isso não é aceitável, isso não é admitido, isso não é permitido, isso não pode acontecer. Né? Eu me lembro que, recentemente, eu tenho um filho de 20 anos, ele estava numa relação, e aí ele falou assim, mãe, a fulana, ela me mandou para um lugar muito ruim. Aí ele falou assim, eu não vou permitir isso. Então, é muito legal que tudo aquilo que a gente passou, a gente já está passando adiante de uma forma diferente. Né? Então, essas relações em casa, elas trazem muito isso. Então, eu costumo dizer para os pais, quando você bate num filho, você está ensinando a ele que a violência física é permitida. Sim. Ah, mas eu fui criada dessa forma. Você foi criado errado. Você foi abusado na infância. Porque pai e mãe não pode bater em filho. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Tem um perfil de pessoa que é mais suscetível a se envolver numa relação abusiva? Sim, sim. Assim, a gente fala, né? As próprias questões transgeracionais. Se eu venho de um ambiente violento, se eu venho de um ambiente onde não existe respeito, onde não existe diálogo, então é natural, como eu aprendi isso na primeira infância, eu vou reproduzir. O que eu conheço? Eu conheço esse modelo. Então, a tendência de eu buscar esse modelo para a minha vida é muito comum. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser abusada? Não, é porque eu só conheci isso. Então, o processo, muitas vezes, psicoterápico é o que vai ajudar essa pessoa a construir esses limites internos, a saber quem ele é, a saber o que é aceitável, o que não é aceitável, a construção disso, né? Para que eu possa efetivamente buscar uma relação que seja respeitosa e saudável para mim. Então, a maioria das pessoas que sofreram violência na primeira infância e mulheres que sofreram violência sexual, elas são muito mais suscetíveis, eu diria que assim, 90% elas vão estar mais vulneráveis e mais propícias a buscar esse tipo de relação, porque é esse padrão que elas conhecem. Sim. A tendência é a repetição desses padrões, né? Até que ela desperte e comece a questionar. E aí ela pode, né, perceber também que ela não precisa manter essa tradição. Né, que essa lealdade, essa família de origem, né? E romper com isso. Muito bom. É exatamente isso que a gente vê de forma prática, né? Sim. Na prática.
Eu tô pensando aqui, o relacionamento abusivo, né? Lógico que implica em uma relação entre duas pessoas. Sim. É, existe a possibilidade de um abusador não ser abusivo num outro relacionamento? Eu tô pensando assim, pensando no perfil do abusador, né? Ele vive uma relação onde ele abusa, tô pensando numa relação hétero da mulher. Mas se ele muda o relacionamento, ele pode deixar de ser um abusador? Não porque ele mudou de relacionamento, porque ele entendeu que ele é uma pessoa abusiva e foi buscar ajuda para poder se relacionar de uma outra forma, Tá. né? Então a gente costuma dizer na psicologia que eu sou e eu generalizo o meu comportamento. Então, como eu trabalho, né, com a terapia cognitiva e os processos de regulação emocional, né, como é que a gente entende, né? Então, eu a, a situação acontece, então eu tenho um pensamento, eu tenho uma emoção e a minha emoção desencadeia o meu comportamento. Se as crenças dessa pessoa é de que o outro é uma pessoa violenta, que está querendo tirar vantagem, ele vai estar sempre reagindo àquilo ali. E isso fala sobre quem ele é. Então é impossível ele ser uma pessoa violenta, né, com a esposa e não ser violento com os filhos. E não ser violento com um colega de trabalho. Ele pode não ser no ambiente de trabalho porque ele racionalmente ele tem um interesse em tirar uma vantagem daquele lugar. Sim. Porque aquele ambiente pode ser punitivo para ele. E aí ele pode se comportar diferente porque ele tem uma, vamos dizer, uma intenção diferente. Só que socialmente, uma hora a máscara cai. Ele não sustenta, por quê? Porque tem o desencadear da emoção. A emoção acontece em milésimos de segundo. Eu sinto, eu reajo. Então, é uma lenda, né? Principalmente quando a gente fala, o judiciário, ele entende muito isso. Porque ele foi um mau marido, ele não vai ser um mau pai. Então, a gente tem que entender, se esse homem faz mal à mãe dos filhos dele, ele já está sendo... Exatamente. Ele já está sendo um agressor com os filhos. Quando ele deixa essa mulher vulnerável, quando ele se nega a pagar a pensão, quando ele atrasa a pensão, né, ele já está cometendo uma outra forma de violência. Desqualifica essa mulher. Exatamente. Então, ele já está cometendo violência. Ele não está respeitando os filhos também, né? Quando ele desqualifica a mãe, né, dos filhos e a história, né, dela. Exatamente. Sem encostar a mão, tá? Exatamente. Mas ele nunca me bateu. Ele nunca me bateu. Então, A gente já tem que olhar assim, né, com cautela. observar, né, o comportamento do outro. Se o outro funciona assim com a maioria das pessoas, por que com você vai ser diferente? Que é o que muitas mulheres, por exemplo, acabam idealizando, né? Que com ela vai ser diferente, né? No relacionamento dela ele vai mudar, por exemplo, né? E isso não costuma acontecer. Não, não na prática, né? A gente vê bastante, mas aí a gente vai no contraponto, porque a gente vê bastante também o homem numa relação. A gente depois vai falar dos demais formatos, né, de relacionamento abusivo. Mas eu acho que esse é o mais comum. A gente vê muito o homem alguns exemplos, de o homem na relação, ele ser abusivo com a mulher, mas nas outras relações, eu acho que é um pouco disso que você falou, ele disfarça um pouco e os outros não veem. Ainda assim, a mulher pode estar se reconhecendo numa relação abusiva, mas quando ela conversa com alguém, as pessoas não acreditam muito, falam, nossa, mas o fulano, ele é tão legal, ele é um excelente marido, ele te trata bem, vocês viajam 5 vezes por ano, ele acabou de te dar um carro novo, ele acabou de mandar seu filho para fazer um intercâmbio. Nossa, você está reclamando demais. É isso. Era isso que eu ouvia. Entendi. Então, eu sei exatamente. E aí você fala, mas será? Será mesmo que ele é um bom marido? O problema sou eu? Olha a culpa aqui. Sim. Será que eu é que não estou valorizando essas características, né? E aí a gente tem que se perguntar, o que é um bom marido? É um bom marido, um bom pagador de contas? Ou é um parceiro para a vida? Alguém que você escolhe ter conversas difíceis? E acho que uma falha, né, muito grande no relacionamento, que aparece no relacionamento abusivo, é na própria comunicação, né, que é muito deficitária, né? Muito. Ela às vezes Então, nem acontece, às vezes nem acontece, né? Porque essa Falta mulher, ela de tem medo entendimento, tanto da reação desse homem que ela prefere se calar. Sim. E aí ela se cala uma vez, ela se cala
a outra vez, ela se cala. E eu penso também que a nossa educação é uma educação que coloca a mulher num lugar de aceitação, de doação total, né? E esse processo educacional das mulheres, eles favorecem a violência. Quando eu entendo que eu tenho que buscar um marido provedor, eu estou buscando um predador, porque relação de adultos é uma relação de equilíbrio, de reciprocidade, de troca. De apoio mútuo. Não é alguém que tem que Respeito fazer mútuo. algo para mim porque eu estou nessa condição, né? Então, eu penso que o processo educacional, né, de homens e mulheres, ele promove isso, né? Eu acho que nós, mulheres, temos uma educação voltada à submissão Sim. e não à autonomia. Então, eu acho que já começa, a mulher já começa vulnerável desde o início. Senta, se comporta dessa forma. Isso é feio, isso é errado, isso é inadequado. E Ou aí até o menino pode, a menina não, né? Porque tem muito disso em família. Ah, seu irmão pode, mas você não, porque você é a menina. não é? Como é que é? Prenda suas cabras que o meu bode está solto? Que é coisa mais violenta que isso? Exatamente. Que é coisa mais violenta que isso? Sim. Ou seja, eu estou dizendo... Essa superproteção, né? A menina, a filha, Sim. né? Criança, adolescente, né? Uma superproteção que não prepara para a vida, não prepara para ela desenvolver recursos, né? Para lidar com certas adversidades, né? Sim. Porque algumas adversidades também são importantes para você desenvolver vida, né? recursos de enfrentamento, né? E o que eu estou dizendo a esse homem? Essa mulher é só para usos e frutos. É uma mulher que é um objeto da sua satisfação e da sua realização. Então, a mulher ela tem que aceitar, ela não pode criar confusão, ela não pode se posicionar, porque ela é uma mulher, hoje que a gente escuta muito, ela é uma mulher masculina. Me ajuda, né? Masculino e feminino, eles têm que estar Equilibrados dentro de dentro. nós. Perfeito. Ora eu vou precisar me Exatamente. posicionar e ora eu vou precisar aceitar uma condição, né? Então, é um equilíbrio e não uma submissão, né? Então, e esse formato educacional, ele favorece muito as mulheres a estarem, né, numa condição de submissão e de vulnerabilidade. Ainda favorece, né? Tem se falado muito, eu gosto de ler sobre esse tema, assim, me interessa. E tem se falado muito agora, acho que porque as pessoas estão falando mais também na possibilidade de você estar ou não num relacionamento abusivo, de sinais, né? E eu não sei se existe uma lista ali tão concreta de que você, cumprindo todos os sinais, você vai ou não estar. Você falou que às vezes tem alguns comportamentos que eles são abusivos, mas a pessoa geralmente pode não ser abusiva exatamente, né? Sim. Mas fala-se muito de uma lista, assim, algumas talvez, questões que você pode identificar na sua relação para saber se você está ou não num relacionamento abusivo. Você trabalha dessa forma também? Sim, é importante, é muito importante, né? Você entender, né? Então, a primeira coisa que eu penso é uma relação que não existe diálogo. Tem alguma coisa errada ali. Se vocês não falam sobre sexo, se vocês não falam sobre dinheiro, se vocês não falam sobre religião, se vocês não constroem uma base do que é permitido dentro daquela relação, isso é algo que a gente precisa... E qual o projeto, né? De vida desse casal, né? Desse casal, porque senão não tem casal. Não tem casal. Né? São Não tem duas time. pessoas que estão ali, né? Estão ali. Então, assim, quando alguém grita com você, quando alguém soca a parede, quando alguém te xinga, né? Quando alguém te esconde coisas, eu entendo, né? E aí existem muitas controvérsias nesse sentido. Alguém que está constantemente traindo você, porque a traição, ela é uma mentira. Eu estou tirando uma informação ou colocando uma outra informação para mudar a realidade. Então, qual é o contexto disso aqui? Claro que eu não estou dizendo que ninguém tenha que ser perfeito, que eu sou a favor ou contra da traição, mas a traição é um sinal muito claro que se tem outras pessoas entrando naquela relação, essa relação tem alguma coisa que não está funcionando bem. E se não existe diálogo, a tendência é que isso se repita. E como é que você se sente diante de uma traição?
porque é sempre como eu me sinto. E é Sim. muito importante que as mulheres entendam que elas têm legitimidade para sentir, para sentir. ficar desagradada, para se sentir desrespeitada, e isso precisa ser pontuado. Né? Então, o comportamento abusivo, ele é reincidente, ou seja, ele acontece várias vezes. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo meu mestrado e eu fui convidada para fazer o doutorado, para seguir, né? Sem que eu precisasse fazer uma nova prova, prestar um novo concurso e tal. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa super feliz com o convite, né? Querendo compartilhar aquilo ali. E aí estavam os meus filhos sentados à mesa, era no horário do jantar. Mas para que você quer fazer isso? Porque você vai fazer doutorado, você vai ganhar mais com isso? Oi, peraí. Assim, para tudo. Estou falando sobre um convite que eu recebi. O que eu vou fazer com isso é a escolha que eu vou ter. Mas como assim você chega e fala para os nossos filhos que isso não tem importância? Você está falando sobre a minha vida. Isso é extremamente Sobre violento. conquista, né? Sobre valorização de uma conquista, né? Isso, do meu capital intelectual, da minha dedicação, Exatamente. da minha profissão. Porque às vezes a coisa nem é assim tão visível em termos de agressividade, né? De bater na parede, de fazer. Mas invalidar aquilo que tem, né? Um significado. Exatamente. E tem um significado de conquista, né? Que você pode admirar mais ainda, né? Você pode se orgulhar mais ainda, né? Tem uma necessidade Da outra pessoa. de diminuir o tempo Diminuir, todo, né? exatamente. Não Desqualificar. é tudo isso que você está achando, você também não é tudo isso. Que você tá pensando. Exato. Sempre, qualquer frase, talvez, qualquer interação é uma oportunidade para o abusador diminuir. Diminuir, invalidar, desqualificar, diminuir, né? E eu acho que isso tem que ficar, né, bem claro, né? Porque você tem. E o que a gente precisa entender é quanto mais inteligente, quanto maior o nível cognitivo, intelectual, né, do agressor, mais sutil será o abuso. Exatamente. Sim, sim. Nesse Exatamente. nível, assim, ó. Não, e Vamos o que lá. rola de morde e assopra. Conta um isso. pouquinho. Vou Porque dar se um fosse, exemplo. porque se fosse só a repetição disso que nós estamos falando, eu acho que seria mais fácil, né, começar a se incomodar e até começar e até despertar, né, para uma reflexão sobre a continuidade ou não de uma relação, né? Mas as mensagens ambíguas, elas são Eu vou dar um uma exemplo. loucura, né? Eu acho, assim, excelente pergunta, Meg. Eu vou dar um exemplo, né? A gente sabe o quanto é difícil para uma mulher, depois que ela tem filhos, se manter na carreira, se organizar dentro desse lugar novo, justamente porque é colocado como o papel da mulher de cuidadora e não de parceria, tá? Então, o homem é o provedor e a mulher é a cuidadora. Só que a gente sabe que a realidade não funciona assim. Ambos precisam. Filho precisa de pai e de mãe. Sim. Né? E mulher precisa da vida familiar e financeira, da carreira dela. Então, a gente começa a se misturar exatamente nesse ponto. Né? Então, eu me lembro que o fato de eu ter parado de trabalhar para fazer essa transição de carreira foi um acordo dentro do meu casamento. Foi um acordo, nós fizemos um acordo. Assim como você, quando casa, escolhe um regime de bens, aquilo ali é um contrato, existe um acordo, foi feito um acordo. E toda vez que eu queria fazer um movimento, era sempre muito, muito difícil, né, para a retomada dessa carreira. Então, eu fui fazer uma outra faculdade. Eu já tinha uma formação em administração de empresas, especialidade em finanças. Então, eu fui fazer uma outra carreira, uma outra faculdade. Então, durante a faculdade, você tem, né, aquela dedicação que você precisa ter, horas de estudo, né? Então, com um filho pequeno, 2 ainda por cima, era uma loucura. Então, você fica muito tempo estudando, você não dá mais atenção à família, você abandonou tudo, você largou tudo. Olha a pressão psicológica em cima de você. E você já está dividida, porque na hora que nasce um filho, vem uma caixinha de culpa para você, nasceu 2, vem outra caixinha de culpa para você. Você está sempre devendo. A gente nunca está em paz, porque a gente está sempre devendo alguém alguma coisa. Ou é a família de origem, ou é o marido, ou são os filhos, ou é a casa, ou é a profissão. Ou seja, a demanda que tem em cima da mulher é sempre imensa. Né? Então, você está sempre devendo. Então, começava essa fala muito sutil. Então, à medida em que eu retomada, por exemplo, era convidada para participar de algum congresso. Manda um trabalho, não sei para quê, às vezes eu era convidada para fazer.
Aí vinha um convite para uma viagem em família incrível, num lugar que eu não conhecia, internacionalmente, na Europa, né? Que vamos dizer assim, é onde a gente tem assim vontade de conhecer, se a gente não conheceu, exatamente na data do congresso, na data daquela aula. Mas você não vai? Como assim você não vai? Aí o social, os seus amigos, como assim, Dani? Você vai abrir mão de estar com a sua família? Ó o peso. Você vai abrir mão de estar com a sua família por um congresso que você, às vezes, nem recebe para estar ali. É muito mais para você fazer um network, para você ter uma troca profissional, para você enriquecer enquanto profissional, né? Você está ali, você vai estar com outros colegas ali, tendo essa troca. Então, a informação, ninguém está dizendo para você não ir. Eu só estou dizendo que você está perdendo uma viagem incrível com a família. Ou seja, quem é que não quer estar com a família viajando? Quem é que não quer? Gente, por favor. Então, a informação... Nossa, mas assim, não tem violência. Tem total violência, porque ele não está respeitando o meu espaço de conquista, de trabalho, da minha profissão, da minha carreira. E não é assim, agora eu posso, agora eu não posso. Não, as oportunidades, elas vão acontecendo, né? É o trem que passa, eu tenho que pegar. Sim. Eu tenho que entrar nessa estação. Eu tenho que entrar nesse trem para que eu possa efetivamente, né, me aprimorar e crescer profissionalmente, principalmente porque eu já estava na segunda carreira. Fiz uma transição de carreira. E a gente sabe o quanto é difícil, quando a gente tem filho pequeno, a gente quer participar, a gente quer poder ser mãe, né, maternar, da forma, principalmente quando a gente estuda sobre isso, né? E você entende que tempo é um fator importante para um filho que está em desenvolvimento. Então, as informações, elas vêm dessa forma, né? Então, eu tenho uma discussão horrorosa com você, eu passo uma semana sem falar com você e depois eu quero fingir que nada aconteceu, te chamar para ir passear em algum lugar incrível. Olha a informação. Tem violência? Tem muita violência. A maioria das pessoas vai dizer que isso aqui não tem violência, mas tem violência. Se eu não tenho um diálogo para a gente entender o que aconteceu. Para planejar. Aí, de novo, esbarra na comunicação que está completamente ausente, né? Exatamente. Se a pessoa ficou uma semana sem falar com você, alguma coisa aconteceu, né? Sim. Que é o que a gente chama da punição do silêncio. Você fez algo que eu não quero, que às vezes não foi nem nada demais, tá? Você não aceita, não se submeteu a um pedido do outro, que na verdade não é um pedido, é uma exigência, né? Quando eu não posso dizer não, não é um pedido, é uma exigência. Aquela exigência, aquela demanda. Então, a pessoa para de falar com você. Isso é muito, muito comum. Hoje em dia, então, nessas relações que são mais fluidas, né? A pessoa simplesmente desaparece, não fala com o outro. Isso também é abuso, gente. Para de romantizar abuso. A pessoa que faz isso com você, essa pessoa não merece nunca mais que você fale com essa pessoa. Não, um silêncio, né? Eu acho que ele passa uma mensagem, o silêncio passa uma mensagem, né? É uma resposta. É talvez uma resposta. É. Tô nem aí, né, com você. Exatamente. Não me Com importa quem o que você você é, fez. com os seus sentimentos, Exatamente. com qualquer coisa que a gente possa estar. Na hora que eu tiver afim, eu te procuro, eu volto. Isso é de um desrespeito absurdo. Exatamente. Sem tirar, lógico, né, o valor do silêncio quando você, né, tá ali. Precisa, né, para se recompor. Que você até pede licença, né? Pede, mas é isso. Você pede licença, mas eu Sim, preciso. você comunica. né? Você Exatamente. comunica. Então, quando não tem comunicação, tem violência. Exatamente. E a gente É uma precisa- imposição, né? É a exigência, ou seja, eu agora não. Ou seja, eu sou o quê? Um objeto? Que agora eu Exatamente. quero, agora eu não quero, agora eu falo, agora eu não falo, agora eu faço, agora eu não faço. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Aham. Então, a gente precisa entender esses sinais. Eles são claros? Não, porque eles só são claros quando a gente conversa sobre isso. Quando a gente traz exemplos sobre isso. Quando a gente fala sobre esse tema. A gente não pode naturalizar esse tipo de violência. Porque não é uma violência física, mas imagina você o tempo todo. Alguém está dizendo que você não tem valor, que tudo bem eu ficar sem falar com você, e aí depois vem e te traz um presente. Te compra uma bolsa nova. Te leva para passear em algum lugar que você quer passear. Para jantar, para, né? Chega com um sorriso, chega como Manda se nada flores. tivesse acontecido, Manda né? flores. Aí tem mulheres que vão fazer o seguinte, ela pega o cartão de crédito do marido e vai gastar como se isso fosse um negoção. Vou gastar todo o dinheiro dele. Tá, você também está sendo violenta e abusiva com ele. Deixa eu te explicar aqui, vem cá. Você Aham, fica mantendo essa dinâmica, né? abusiva.
fica mantendo uma dinâmica, por isso é um relacionamento abusivo, né? Então, a gente precisa entender quais são os comportamentos que nós também estamos reforçando dentro dessa relação e validando dentro dessa relação. Por isso que quando chega alguém no meu consultório que fala, Dani, eu quero me separar porque eu estou numa relação abusiva, eu falei, então vamos entender quem é você nessa relação. Eu ia entrar exatamente aí, porque daí você, falando de relação abusiva, né? A pessoa identifica que ela tá, e aí aqui a gente tá falando de homem e mulher, a mulher identifica que ela tá numa relação abusiva, ela vai buscar ajuda, né? Como é que esse processo de sair dessa relação, porque deve ser muito difícil quando você toma a decisão. A decisão é só, acho que o primeiro ponto, né? O primeiro passo que você dá. Depois deve vir uma série de coisas que essa mulher tem que fazer para manter essa decisão e finalmente conseguir sair da relação, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é esse processo. Assim, primeiro que a gente tem, né, o gradiente de violência, né, da relação. Então, quando é uma relação que tem uma violência psicológica, né, que raramente vem só uma relação, uma violência psicológica. Ela vem, ou é a violência sexual, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Se existem práticas que o outro exige que você faça, isso começa a ser violento. Sim. Traz um impacto, né, para a saúde mental, né? Então, se não tem conversa, olha o diálogo novamente aqui, importante. Sim. Se não tem conversa, se Não tem intimidade emocional, né? E não tem intimidade emocional e, consequentemente, não tem intimidade sexual. O que vai resultar, muitas vezes, em quadros aí, né, de dor durante a penetração, na dispareunia para a mulher, né? Falta de excitação, né? Falta de lubrificação. Que é muito e comum, até né? E que a maioria das dificuldade mulheres, de alcançar o orgasmo, né? que às vezes as mulheres chegam como se isso fosse um problema dela. E Sim, o problema está na relação. exatamente. Porque esse parceiro quer que ela né, pratique, faça práticas sexuais que vão contra os valores dela, que ela não quer Ou às participar. vezes ela não quer ter relação naquele momento, né? Ela não está com disposição naquele momento, né? E isso vai traumatizando, né? Isso vai trazendo aí um impacto, né? Na qualidade da vida sexual dessa mulher, né? E assim, e aí ela, às vezes a gente fala assim, se mudar o parceiro, muda. Quando muda o parceiro, muda. Ou seja, a questão não era com ela somente, a questão estava na relação. Então, mas até que ela entenda isso, até que ela se perceba dentro disso, até que ela descubra isso, né? Que isso vai se estender, né? Toda a violência vai chegar na sexualidade também, né? Na vida sexual. Ou começa por ali ou termina ali, né, amiga? Exatamente. Ou começa por ali ou termina por ali. Então, eu digo que a violência psicológica, ela está presente em todas as outras violências. Sim. Né? Então, uma coisa que é muito comum também, né? Quando a relação finda, essa mulher ainda sofre violência, porque ele ainda vai falar daquela intimidade ou vai querer atribuir uma responsabilidade que não era uma responsabilidade dessa mulher, e sim desse casal. Sim. Que é muito importante que a gente entenda isso, a responsabilidade da mulher também. Então, Ju, voltando à sua pergunta, essa questão, né? Como dar esse passo? Então, a mulher leva em média, né? Uma mulher casada, que é diferente de uma relação onde você está só no namoro. Uhum. Né? A relação de um namoro, por mais que seja dolorosa, ela é menos complicada do que quando você está num casamento, quando você tem filhos. Então, tudo isso vai mudar, né? Sim. Quando você tem filhos, né? Você está numa relação, a mulher leva em média ali de 1 a 2 anos para conseguir tomar consciência, sim, superar o luto da relação idealizada, saudável, para uma relação adoecida, uhum, né? Até que ela consiga fazer esse movimento de tomada de decisão. Que eu acho que é importantíssimo, né? Que é a autoconsciência, né? E eu costumo dizer, né? Que antes de você romper, né, um relacionamento, romper com alguém, você tem que romper com esse padrão que te mantém numa relação. Até para não levar para outras situações depois, né? Para não repetir isso em outros relacionamentos, né? Exatamente. Então,
Você tem aí um tempo, né, até essa mulher entender, né, quais foram, né, as variáveis que encaminharam ela para esse lugar, né? Então, ela precisa disso. E, às vezes, tem uma questão jurídica muito importante, como é uma coisa que eu atuo muito, que é a violência patrimonial. Então, tem uma questão ali, né? Às vezes, essa mulher ela não consegue sair porque ela não tem autonomia financeira para romper essa relação. Acho que muitas até não saem, decidem ficar por conta dessa dependência financeira, E, em né? geral, elas podem ser também, né? Elas podem receber uma pressão bem grande do parceiro, né? Quer dizer, o que você vai fazer? Sim, eu Né? recebi Se você isso. não está contente aqui, o que vai ser da sua vida? Bloqueou todas as contas Né? que eram Então, conjuntas. tem também, né, um certo terrorismo aí, né? É isso. Então, assim, bloqueou todas as contas, botou uma escuta no meu carro, botou um GPS. Inclusive, eu tinha ido dar aula lá na faculdade. Foi exatamente no final de semana que eu fui dar aula lá na pós, lá com a Meg. Enfim, colocou tudo isso, bloqueou tudo e falou assim, agora eu quero ver você sair de casa. Eu falei, nem que eu tenha que fazer faxina, meu amigo. Nem que eu tenha que fazer faxina. Aqui nunca mais eu fico. Você pode ficar com tudo. Eu tô indo embora. E peguei meus filhos e simplesmente saí. Mas é essa pressão. Sim. E nem todo mundo, nem toda mulher tem essa força para fazer isso. Bater a porta, ir embora e não olhar para trás. Por quê? Porque você tem que ter minimamente a sobrevivência. Então, a questão financeira, a autonomia da mulher, ela é extremamente importante. Não importa se ele ganha 5 vezes mais do que você, se ele ganha 10 vezes mais do que... A mulher, ela precisa entender que é responsabilidade dela, a autonomia financeira dela. Ela não pode delegar isso a alguém. Eu acho que quando se começa um relacionamento, tem muito essa... E pode dar certo, vai, se o acordo for esse, se não tiver abuso envolvido, né? Do homem ser o provedor e a mulher cuidar da casa, isso pode ser um acordo, né? Mas em algum momento, talvez, a sua independência financeira vai fazer falta, né? Então, eu tenho um pensamento sobre isso, Ju, assim. Eu vivi essas duas esferas, né, dentro do meu casamento. Foi um período de transição. E eu entendo que quando você não tem autonomia de sair, você vai se submeter. Então, você vai estar numa relação de abuso. Eu acho que a gente romantiza muito o fato da mulher não trabalhar. Eu acho que tem muito romance nisso, tá? Então, tem romance porque a mulher não tem coragem, não tem força para ir para o trabalho, para viver a vida dela com autonomia. Então, ela se ocupa da vida de uma outra pessoa, a vida da família, sem tomar consciência, tá? Ela não faz isso por maldade. É por falta de consciência da importância da autonomia dela quanto mulher, tá? Porque manter uma relação durante muito tempo não tem que ter só amor. Tem que ter respeito, tem que ter conversa, tem que ter amizade, tem que ter amizade. Tem que ter amizade. A cumplicidade, né? Então, se você não consegue sustentar isso, eu costumo dizer que você está arriscando, você está comprando uma ação que é muito volátil. Você abrir mão da sua autonomia, porque um adulto, ele precisa ser autônomo financeiramente, independente do gênero. Sim. Ele precisa ser, né? Meu pai tinha uma coisa que meu pai falava assim, um adulto, ele precisa ser capaz de limpar as suas sujeiras e pagar suas contas. Sim. Meu pai é meio nordestino, meio grosso, sabe? É um pernambucano Faz meio sentido. grosso. Então, ele dizia isso pra mim. Então, eu cresci com isso, com esse valor, independente de ser homem ou mulher, enfim, né? Você precisa ser capaz disso. Então, o homem que também não consegue cuidar da sua sujeira, né? De se organizar, de cuidar da casa, de ter minimamente esse cuidado, ele também não é autônomo. Então, arriscar não trabalhar, não ter a sua autonomia financeira, não ter a sua carreira, porque eu vejo muitas mulheres que têm emprego, mas não têm uma carreira, e é importante que a gente tenha uma carreira, né? Você, mais do que ninguém, sabe disso, pode contribuir com a gente nesse olhar, né? Da importância de você ter uma carreira, de você ter um propósito, de você saber o que você veio fazer no mundo. E quando você descobre o que você veio fazer no mundo e consegue remunerar isso, bingo! Acabou! E o quão isso é importante. Então, abrir mão do teu propósito de vida, muitas vezes é medo,
e não é amor por isso tudo. Porque eu posso ter amor por isso tudo e conseguir ter a minha autonomia. A palavra autonomia, para mim, ela é muito, muito, muito importante. Sim. Porque eu vou estar nessa relação enquanto essa relação for boa para ambos. Sim. Eu não vou me submeter, porque eu não tenho como manter esse padrão de vida, eu não tenho como pagar minhas contas, eu não tenho como sustentar meus filhos, eu não tenho. E isso é muito comum. Os casamentos falidos e as mulheres fingindo que aquilo ali está tudo bem, sem estar tudo bem. Acho que muito por causa dessa herança histórica também, né? Muito. De que no passado tinha que ser assim, você tomou uma decisão de casar, né? E é isso que você tem para sua vida inteira. E hoje a gente tem outras possibilidades. Então é bom reforçar que assim, o passado passou, né? A gente está num outro momento hoje onde as mulheres também podem tomar a decisão que quiserem. E a gente está falando aqui bastante da relação hétero, homem, mulher. Mas eu acho que é bacana a gente também falar que relacionamento abusivo, ele é possível em qualquer formato, né? Em qualquer formato. Eu acho que talvez você trabalhe mais com a relação homem-mulher, mas acredito que você também tenha visto outros formatos aí, que é importante as pessoas ficarem atentas, né? Muito. Eu postei um vídeo ontem no meu Instagram e eu estava vindo para cá, eu estava vendo os comentários, né? E aí vem um comentário de um homem falando da importância da gente falar que homens também sofrem violência, né? E eu atendo homens no meu consultório, né? Muitos até. E é algo que eu me sinto muito lisonjeada, né? Porque eu sei o quanto para eles é mais difícil pela questão do próprio machismo, Sim. né? De aceitar, de identificar que estão vivendo uma relação de abuso. Até admitir, né? Como é que eu tô nisso? Como é que eu tô nisso? Ou seja, assim, fere, né, o masculino desse homem. Ele se sente muito humilhado, subjugado, né? E a gente sabe que tem uma diferença entre homens e mulheres nesse sentido, né? Então, é importante mesmo, é muito interessante quando você traz essa perspectiva, porque muitas vezes os homens, eles às vezes não têm assim, né, a questão financeira envolvida, mas tem a questão emocional muito, né? E tem muito aquela coisa assim, né? O homem também ele é ensinado a ser um provedor, né? E muitos homens, quando estão com mulheres que ganham mais do que eles, também, se não tem conversa, se não tem diálogo, acaba tendo uma relação de abuso ali também. Porque a gente sabe que o papel do dinheiro, ele te dá liberdade. Sim. E nas relações, ele te dá poder. Poder, né? Sexo e dinheiro, né? Inteligência também. Mas são dois fatores aí, né? Que estão ligados ao poder. Dentro, né? Da relação. Exatamente. Né? Poder e controle, né? Então, por isso que eu falo a importância dessas mulheres terem a sua autonomia financeira, né, para que tenha um equilíbrio na relação e assim uma relação possa ser saudável, e o inverso também é verdadeiro. Então, eu vou contar uma história aqui, né, que eu vivenciei e fiz a transição, né, desse casamento para esse divórcio, enfim. E a mulher, ela tinha realmente um padrão de vida, uma renda muito maior que a dele. E onde é que ela punia esse ex-marido, né? Com a filha. Então, ela podia mais, ela podia pagar mais, né? Então, ela não pagava o inglês e tinha alguma outra coisa que ela não pagava para a filha, porque ela dizia, como ele não tinha como contribuir, porque ele realmente ganhava menos, ela não ia pagar. A menina ia ficar sem fazer para que essa mulher punisse o cara para comprometer a relação de pai e filha. Nossa. Então, existem mulheres alienadoras, existem mulheres abusivas. Exatamente. Eu acho que, né, isso a gente pode pensar que existe nos gêneros, né? Exatamente. Feminino e masculino. Você não estabelece uma relação, né? De progenitor ou progenitora de um filho, mas você acaba fazendo uso. Né? Então, o filho sai da função filho, né? Para ser aí uma ferramenta, né? de manipulação, de abuso, de ataque, né? Isso é nocivo demais, né? É nocivo demais. Então, isso é menos comum de acontecer, né? Até pelas questões sociais, os processos educacionais, né?
Mas isso também acontece. Existem homens que têm medo, né, de largar essa mulher e do que essa mulher é capaz de fazer com os filhos, com ele. Às vezes tem homens que não conseguem, eu já atendi homens que optaram, Dani, eu não posso seguir a terapia porque eu não quero me separar dela. Né? Eu falei, eu entendo isso, e o objetivo não é que você separe, o objetivo é que você fique forte. Sim, saber como lidar com a realidade, né? Com a realidade. Aprender a lidar com a realidade. Né? Porque assim, vai para terapia, né? Vai para psicoterapia para poder separar. Não é isso, Esse é gente. um mito, né? Esse é um grande mito, né? Você vai lá para se conhecer, para saber quem você é e o que você quer e como chegar aonde você quer. Exatamente. É muito anterior, né? Mas ele não conseguia. Era tão difícil para ele olhar para aquilo e ver o lugar que ele estava, que ele não conseguiu cuidar dele. Então, isso mostra, né, o tamanho da dependência e da vulnerabilidade emocional desse homem. Sim. Então, o como, né, ele estava suscetível a isso, né? E quando você fala também, Ju, assim, as relações de amizades também são violentas. As relações de trabalho também têm relacionamentos abusivos, né? Então, amizade, eu acho que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade em reconhecer, né? Então, aquela mulher que vai assediar o marido da amiga, que vai se insinuar, vai entrar dentro da casa dessa amiga para acessar esse parceiro, né? E vai dizer, nós nos apaixonamos. Não, você desrespeitou o outro, né? Porque existe 8 bilhões de pessoas no mundo, não é possível. Só tinha essa. O alecrim dourado, vamos combinar, né? Pelo amor de Deus, né? Não vem me contar essa história que, assim, não dá para mim, não dá, entendeu? Então, quando ela se utiliza de alguma informação para ter uma vantagem dentro de um grupo social, né? Ou cobrança até, né? Talvez uma forma sutil, onde o Mais abuso sutil. está ali na amizade, vai cobrar o tempo todo, né? Que você esteja presente. Eu acho que é uma forma de abuso também, né? Entre amigos. Sim. E no ambiente de trabalho, estou pensando que você trouxe, também fica muito sutil, né? Porque você está num contexto profissional e ninguém vai, assim, pode até ter aquela mais explícita, mas geralmente é alguma coisa também muito difícil de perceber, né? Porque as pessoas, elas prestam atenção no que elas estão falando, a forma como falam, né? Hoje o ambiente profissional, ele acontece, inclusive, por vídeo. Virtualmente, você está o tempo todo interagindo, né? Então, acho que as pessoas estão um pouco mais atentas, mas também pode ter forma de abuso, né? Por exemplo, e isso é muito comum, eu já passei, né? Eu vim de grandes empresas e já vivenciei, na época em que a gente nem falava sobre abuso, sobre assédio moral, né? Então, é aquela coisa assim, se você não sair para jantar, sabe aquela promoção que você quer, que você batalhou tanto, que você, né, fez todos os cursos que precisava fazer, fez as provas que precisava fazer? Então, depende da minha aprovação. Sim. E eu não vou dar. Assim. Sem nem levantar o tom de voz. Baixinho, assim. Falando como a gente está falando aqui. Conversando como a gente está conversando aqui. E como é que essa mulher vai reportar isso ao superior? Eu jamais falaria isso. Olha a minha família. É aquele porta-retrato lindo. A minha família, né? A família Margarina ali naquele porta-retrato. E não faz isso com uma. Faz isso com várias. O outro assédio é quando um colega de trabalho acha que ele pode mandar flores, presentes, perseguir. Eu vivi isso durante 8 anos numa empresa. Então, mandava presente, mandava chocolate, ou seja, era um assédio constante e ninguém falava disso. Sim. E aí, se você reage, você é grossa, você é mal educada, você é desrespeitosa. A desrespeitosa passa a ser você quando você vai dar um limite para esse tipo de coisa. Então, a gente precisa falar sobre respeito, a gente precisa falar sobre virtudes de uma forma geral, né? Que são, assim, é muito do que eu trabalho com os processos de regulação emocional, né? Quais são os comportamentos que são pró-sociais, que vão na direção de uma convivência pacífica e respeitosa com o outro, né? E o que vai, que é o antissocial, que vai contra todas essas regras de respeito da sociedade, né? Então, acho que a gente tem muito assunto. Sim. A gente tem, assim, né, uma infinidade de perspectivas que a gente pode olhar, né? Quando você fala nisso, eu agora me lembrei de um caso que eu atendi no consultório.
eles eram 2 homens, eles estavam numa relação, uma afetiva, e o quanto aquela relação era violenta. E eu me lembro, né, que em alguns momentos era violento de ouvir aquilo. Eu tive que fazer um trabalho muito grande comigo enquanto profissional. Tamanha era a violência, né? Porque aí você está falando, né, de uma energia masculina, né, muito potente ali naquele casal, né? E o quanto aquilo era destrutivo para o casal, o quanto eles se destruíam, né? O que veio, né, me procurar, o paciente que veio me procurar, ele era mais sensível, né? E tinha uma culpa imensa, ou seja, tudo que ele fazia era errado. Trabalhar fora, na verdade ele veio porque ele queria aceitar uma promoção fora do Rio de Janeiro. E o parceiro dele não aceitava isso de jeito nenhum. Então a gente foi tentando fazer composições do que era possível ali, né? E aí ele falou que se ele fosse, ele ia se matar, né? Nossa. Você imagina uma pessoa que está com uma dificuldade, né, numa tomada de decisão, ou seja, eu vou me matar se você seguir a sua carreira, se você seguir seus sonhos, se você seguir a sua vida. Eles não iam terminar a relação, eles iam ter que fazer uma composição de como, né, eles iriam conseguir sustentar a relação, né, porque tinha amor, tinha um sentimento ali. E depois você vai vendo que não é amor, é apego, né? Sim, sim. Que as pessoas Isso não confundem é muito, amor. né? É uma posse, Posse, né? sentimento de posse, de manipulação, né? Ainda que não quisesse ficar mais e que optasse em seguir a carreira, é um direito que o outro tem, né? Independente de qualquer isso, coisa. Porque, pelo que você está me falando, assim, a chantagem emocional é Emocional. uma forma de abuso também, Muito né? grande. Você não vai pra porrada na parede, você não vai gritar, você não vai xingar, mas você vai falar, sem você eu não vivo, eu vou me matar e a culpa vai ser sua. O que você vai fazer? Sim. Né? Criança é abandonada, cachorro é abandonado, bicho é abandonado. Humanos não, né? Não. Nós temos recurso interno para lidar com qualquer rompimento, por mais que doa, por mais que a gente leve um tempo, né? O fato da gente se sentir rejeitado, tudo isso tem, mas para tudo isso tem remédio. Claro. Né? Agora, essa chantagem emocional, a intimidação, porque não tem a chantagem emocional e tem a intimidação, né? Sim. Eu tô te intimidando a fazer algo que eu quero. Que é pra mim, eu não tô te com vendo, intuito né? de manipulação, de né, ficar no controle, De né? ficar no controle. Para quem não é especialista, isso pode não parecer um Exatamente. abuso. Exatamente. Né? Vai falar, não, É uma prova de amor. Nossa, o outro E é o me que ama, você ele não falou, vive sem mim. você escutava, né? E era agressivo. Era violento. Era violento para você. Só que no nosso trabalho a gente também não pode pular na frente, né? Exatamente. E já mostrar, né? A pessoa tem que começar, tem que despertar para isso, né? E ter ali recursos suficientes para começar primeiro a autoconsciência aí, né? E enquanto desenvolve os recursos suficientes para dar os passos, né? E aí o que ele fazia? Tinha uma outra questão, agora eu me lembrei. Ele começava a sair com outros homens, né? Na frente, né, desse que era o meu paciente, para intimidá-lo. Olha o que você está perdendo e olha o que eu estou fazendo com você. Que é coisa mais violenta que isso, gente. Sim. Que é coisa mais violenta. Existia um acordo ali de monogamia, existia um acordo. As relações são feitas de acordos, né? Sim. Acordo é a filosofia da relação, né? De qualquer relação, né? Exatamente. Combinado nunca sai caro, né? Eu estava pensando aqui que a gente está falando, né, dos formatos, como identificar, como você ter recursos internos para decidir sair, né? Quando você sai, vamos supor que finalmente deu certo, você está num processo de terapia, você está lá se cuidando, como fazer para não cair de novo na mesma história? Porque você falou, né, mãe, assim, pode acontecer de você buscar também o mesmo formato de relação, você saiu de um, você vai para o outro, porque aquilo lá é zona de conforto para você. Exatamente. Então você vai assim, quase que automático. Como você faz para não cair de novo numa cilada como essa? Senão você vai passar a vida inteira trocando parceiro e vivendo a mesma coisa, né? Isso acontece muito, Ju. Isso é muito comum quando a mulher ou o homem, eles não vão buscar esse autoconhecimento, a psicoterapia. E aí, uma coisa que a gente estava falando até fora, né, Meg? A importância das pessoas buscarem profissionais especializados na área. Nesse tema. Né? Porque a gente não pode ser bom em tudo.
Não pode ser bom em tudo. Então, existem profissionais que se especializam. Então, por exemplo, eu recebi na semana passada um caso de que a mulher estava passando, e não foi a primeira vez não, tá? A mulher estava passando por essa relação, ela descobriu, ele acessava assim, garotas de programa, enfim, uma infinidade, e estava fazendo terapia de casal, e o terapeuta de casal responsabilizava ela pelo comportamento dele. Nossa, mas tem de um tudo nesse mercado, né? Eu falo assim, profissional ruim tem em qualquer área, né? Tem. Só que esses, assim, que cuidam ou de saúde mental ou de saúde física, eles são mais perigosos, né? Uma coisa é você errar uma conta, outra coisa é você isso. ferrar o cérebro de alguém, né? A o vida, impacto, né? O Impacto impacto na na saúde mental, né? Então, assim, para que a gente possa não se envolver nesse tipo de relação, eu preciso entender quais foram as variáveis que me levaram a esse lugar. Exatamente. Sim. Porque se eu não entendo esse processo aqui, eu vou repetir, porque até que eu tome consciência, né? É o meu inconsciente, são essas crenças e valores que eu aprendi ao longo da minha vida que vão atuar na minha vida. Então, eu preciso entender quais são as crenças, né, que estão distorcidas, para que eu possa ajustar isso dentro daquilo qual é o meu desejo real, né? Porque todo mundo quer amar e quer ser amado, isso faz parte da condição humana. Sim. E não tem nenhuma vergonha nisso. Hoje a gente está sofrendo um outro problema, né? Que todo mundo é emocionado, né? Se você falar de sentimento, falar do que você sente, nossa, é emocionado. É apavorante, porque a gente vê os altos níveis de comprometimento mental, né? De diagnósticos em função da falta da afetividade real. Sim. Né? Por quê? Porque somos humanos e essa é a base da nossa convivência. A gente quer amar e ser amado. E existem várias fontes de afeto. Existem os relacionamentos afetivos, existem as amizades, existem os parceiros de trabalho, existem formas e formatos de amor, de irmandade, de amizade, de reciprocidade. Então, é muito importante, né, que eu entenda quais foram as variáveis que me levaram a chegar nesse lugar para que eu consiga sair e nunca mais voltar. Então, eu costumo dizer que a mulher ela sai de um relacionamento e vai se envolver em uma outra relação, principalmente se for um relacionamento muito violento e muito abusivo, a probabilidade dela buscar uma outra relação igual é muito grande. Primeiro porque ela está ferida, ela está frágil, ela está vulnerável e ela ainda não entendeu essas variáveis todas. Né? Claro, eu não estou dizendo que a pessoa precisa estar perfeita para buscar isso, mas ela precisa de um tempo de cura, de restaurar quem ela é, até de saber. Porque quando você sai de um relacionamento abusivo, isso era uma sensação que eu tinha, eu olhava para aquilo e o que foi verdade nisso aqui? Sim. Tem tanta mentira que você olha e fala assim, tá, mas o que foi de verdade aqui? Você não sabe o que é de verdade quando você está dentro de um relacionamento abusivo. Porque você está fazendo algo na sua verdade, com a sua intenção. Só que o outro está mentindo. Então, o que é verdade ali? Então, primeiro, eu preciso restaurar isso dentro de mim. Eu preciso cuidar de mim, né? Para que eu possa estar pronta e disponível para encontrar alguém que vai estar vibrando na mesma energia que eu. Desperte o seu melhor. Né? Porque, na verdade, eu acho que se você está num relacionamento que desperta o seu pior, você tem que parar e refletir. É isso que a gente falou, é o que você sente. Exatamente. Né? Então, acho que isso é importantíssimo. O que você desperta é o melhor do outro, o que o outro desperta é o seu melhor. Eu acho que isso já é um bom sinal, né? Para você olhar, você né? Querer olhar para... Exatamente. Tem que estar com a sensação de felicidade. Acho que é difícil a gente também entender o que... Eu acho que tem que despertar o melhor, mas tem que ter uma sensação de estou bem, estou feliz. Porque é o que vocês falaram antes, assim, os acordos... Tudo que é acordado não sai caro. Então, é possível tudo dentro de uma relação, contanto que exista o acordo e a anuência das duas partes, Sim, né? Isso aí. Mas uma vez que isso esteja acontecendo, aquilo tá te fazendo feliz? Exatamente. Ou não, aquilo te incomoda, se tá incomodando... Que eu acho que esse é o ponto, né? Que é de... Na verdade, assim, existem vários sinais ou sintomas também, né? Disfunções sexuais, né? Aquela desconexão corporal quando você vai para a situação sexual e você se aliena do seu próprio corpo, né? Por não conseguir viver ali aquela intimidade, aquela experiência, né? Depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático. Então,
tem várias coisas assim que você começa a ligar os pontos, né? Poxa, isso começou em algum momento assim, da convivência, da relação, da satisfação, né, no relacionamento, ou da própria perda ou, né, falta de ter autonomia. Então, eu acho que dá para tirar isso, né, do que nós estamos falando, E uma né, outra coisa Dani? que eu acho que a é muito... gente Tá no nosso tempo, está né? no nosso tempo. Que uma coisa que eu vejo que é muito importante, assim, é você poder ser você dentro daquele espaço. E aí, dificuldades vão existir, desavenças vão existir, porque são dois seres humanos diferentes, com referências diferentes, né? Por isso que o diálogo, ele é tão importante. Mas o ser feliz ou o bem-estar é entender que eu posso ser eu. E que o outro vai chegar também para contribuir para o meu processo de transformação ao longo da vida, porque a gente vai mudando ao longo da vida. Então, o quanto isso é tão sutil e isso é muito particular de cada ser humano, né? O quanto eu me sinto. Então, na verdade, quando uma mulher chega no consultório, eu ajudo ela a aprender a sentir, a nomear, para que ela consiga expandir isso. Então, ela não vai estar preocupada com estereótipos. Sim. O que ela sente, entender o que é distorcido e o que está adequado para aquele ser humano, né? É muito importante, porque ela não precisa de ninguém, ela vai precisar de outro profissional. Ela vai ter autonomia emocional para estar viva na vida com plenitude. Perfeito. Porque enquanto você não nomeia o que você está sentindo, você não consegue lidar com aquilo. Então, o que você trouxe, eu acho que fecha aqui com chave de ouro. Foi bom para você? Foi ótimo. Eu quero repetir. Foi ótimo. Nossa, quero agradecer, Dani. Eu ficaria aqui, sei lá, mais uma hora conversando. Tem tema... Com certeza. Tem subtemas aí disso que você falou que são importantes, né? De repente, por isso que eu até fechei com a pergunta uma vez que a pessoa identifique o que ela faz para não cair de novo na mesma cilada. Mas acho que tem muito para continuar e a gente pode marcar de novo. Agora, a gente marcou uma segunda que saiu em formato de podcast, a gente marca uma terceira que vai sair em algum formato bacana. Sair em algum formato. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer. É sempre, assim, bom compartilhar, né? Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente contribui, mais a gente se desenvolve. Então, ou seja, é aquela relação ganha-ganha. Ganha-ganha. Né? Sim, exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Então, a gente teve o privilégio aqui de ter esse bate-papo necessário. E vamos ver se a gente continua fazendo, né? O formato podcast. Achei muito legal. Com certeza. Meninas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do que a gente preparou hoje para vocês. Quem ainda não segue o Conte, por favor, @ConteCoas3. E sigam a Dani também, nossa super parceira, que é... md.danimonteiro. Pronto, é isso aí. Brigadão, gente. Até.